Olá, o meu nome é Joana e hoje venho falar sobre como curar uma dor da nossa infância. Hoje em dia é cada vez mais falado sobre a criança interior, sobre curar a dor da infância, sobre viver a dor. Mas não há muitos vídeos que realmente mostrem a parte mais técnica de como o fazer. E hoje eu vou dar um exemplo de o que é que eu fiz para esse processo. Por isso, basicamente, este vídeo é uma aula prática. Há 20 anos atrás eu fui diagnosticada como sendo depressiva sazonal bipolar, mas eu já tenho estados depressivos há cerca de 32 anos de hipomania. Então, há cerca de um ano atrás, eu vi-me forçada a confrontar uma dor muito antiga, de quando eu tinha 4, 5 anos. E essa dor estava ligada ao alcoolismo do meu pai. E a forma como isso foi lidado, quer pelo meu pai, quer pela minha mãe. O que me aconteceu, infelizmente, acontece a muitas outras crianças. Infelizmente, situações de alcoolismo são imensas hoje em dia. Aliás, a nossa sociedade está cheia de pessoas com dependências, não é? Pode ser o álcool, a droga, o jogo, o trabalho, não é? O trabalho também pode ser uma droga, uma dependência. Ou as redes sociais. Muitas pessoas estão completamente viciadas e dependentes nas redes sociais. E crianças com pais dependentes sofrem e muitas vezes sofrem em silêncio, né? Principalmente quando são muito pequeninas, porque quando somos muito pequeninos nós mal sabemos falar e quando sabemos falar mal sabemos nos expressar. Por isso são situações bastante comuns, infelizmente, o que não as torna, por serem comuns, serem situações saudáveis ou aceitáveis, porque não são. A mim o que me surpreendeu bastante na altura foi... Eu pensava que esse trauma já estava curado há muito tempo. Já há muitos anos, mesmo muitos anos, que eu não culpo os meus pais pelo passado, porque tenho a plena consciência que cada um de nós faz o melhor que pode com aquilo que sabe a cada momento da nossa vida. E eles fizeram o melhor que puderam na altura. Por isso, de forma alguma, ponho culpas. Acho que, infelizmente, na vida das pessoas, de todos nós, há circunstâncias muito infelizes e situações muito duras que nós não sabemos como lidar, o que foi o caso. E eu tenho essa consciência já há muitos, muitos anos, provavelmente há décadas. E uma coisa que eu também achei estranha é que eu tenho a plena consciência de quão amada eu fui, ainda sou, né, pelos meus pais, pela minha família. Por isso foi muito surpreendente detectar aquilo como um problema mal resolvido. Então, o que realmente aconteceu foi que eu tomei consciência que mentalmente eu já tinha ultrapassado a situação, né? Em parte emocionalmente, mas na verdade a dor da criança que não chorou na altura, que não se abriu, né? Essa ainda estava lá, porque é uma coisa que eu tenho vindo a notar, é que definitivamente o nosso estado emocional de forma alguma está dissociado do estado físico.
E as dores emocionais também têm que ser sentidas fisicamente e nós temos a tendência, todos nós, de fugir à dor, de evitar a dor. E pronto, e na altura acho que nem tinha consciência do que estava a fazer, obviamente, não é? Era tão pequena. E na realidade essa dor estava lá e estava bem reprimida, bem escondida, por debaixo da compaixão que eu tenho pelos meus pais, não é? Por aquilo que eles passaram na altura, ambos. E então, o que é que eu fiz para arrumar com o assunto de vez? Pronto. Eu, nessa altura, estava a ter consultas com um terapeuta, que era mesmo especializado em trabalhar com a criança interior. E ele começou a remexer no meu passado até encontrar a situação específica que foi onde tudo começou e confrontou-me com uma série de perguntas, não é? Que basicamente eu tive que recontar a história e recontei essa história, mas desta vez eu tive que recontar a história sobre a perspectiva de uma criança, porque a primeira vez que eu contei o que se tinha passado a esse terapeuta, eu ainda expliquei o comportamento dos meus pais, o porquê que tal tinha acontecido. Mas ele confrontou-me com uma série de perguntas em que estavam direcionadas a como eu, como criança, me senti. E a realidade é que nós, como crianças, nós não temos a noção do que é uma circunstância da vida, não é? Porque é que um pai ou uma mãe vêm mais irritados e têm menos paciência connosco. Em alguns casos, que não foi o meu, batem nos filhos. Nós não temos essa ideia com 3, 4, 5 anos, não é? Eu acredito piamente que nós somos seres de amor, literalmente, que a natureza humana é uma natureza bondosa, mas ao longo da vida que somos confrontados com tanto sofrimento, com tantas rejeições, que vamos desligando dessa nossa parte. E então, ao ser forçada basicamente a contar a mesma história, mas sem arranjar desculpas para o comportamento dos meus pais, respondendo às perguntas, porque eu tenho uma característica, sou muito racional, penso muito rápido e ao olhar para o passado eu já tenho uma espécie de narrativa, porque é algo que já pensei muitas vezes e então eu tenho que ser confrontada e ser basicamente forçada a responder rapidamente para realmente ver o que está por trás, qual é a emoção que eu associo àquela situação. É como aquele jogo de palavras em que uma pessoa faz uma pergunta, não é? E tem que responder em menos de 3 segundos ou de 2 segundos. E basicamente foi nesses termos que eu tive que recontar a história. E então, ao entrar na emoção, ou na perspectiva, quando eu finalmente comecei a reviver esse momento, eu comecei a lembrar-me da dor que eu estava a sentir quando criança. Por isso, eu acho que este tipo de trabalho é realmente um trabalho que deve ser feito acompanhado, porque é muito mais fácil alguém, se for para uma pessoa como eu, puxar a saca-rolhas aquilo que realmente estava a sentir. E foi realmente uma dor muito grande, que era muito mais que uma dor emocional, era também uma dor física. E o que eu fiz a seguir foi, pronto, eu chorei, babei ranho,
mas comecei a concentrar-me na dor física que estava a sentir, no aperto no coração, no sufoco da garganta, não é? Aquele mal-estar que vinha desde do estômago à garganta, pronto. Então comecei-me a focar na parte física da dor. E foi uma situação muito marcante e eu revivia por mais que uma semana, porque realmente estava bastante enterrado. E pronto, e quando vivi a dor, quando revivi aquilo, outra coisa que eu também fiz foi escrever cartas, quer ao meu pai, quer à minha mãe, sobre como me sentia, como me fizeram sentir nessa altura. Não enviei as cartas porque o meu pai está morto e a minha mãe, gosto muito dela e não há necessidade de reviver dores antigas que realmente estão enterradas e agora definitivamente está mesmo enterrada. Mas aquela mágoa, não é? Saiu e também saiu através das cartas, por isso recontei a história na visão de uma criança, não é? Sem desculpas para o comportamento dos meus pais. Porque a ideia é essa mesmo, é nós voltarmos àquela altura em que foi criado o trauma. Chorei imenso. Foquei-me na dor física, onde é que estava a ter o desconforto físico e expressei tudo o que realmente senti na altura. E agora olho para trás, agora vejo que o assunto está fechado, pronto, acabou, é assim, aconteceu. Estou a falar disto porque eu precisava de um exemplo, porque senão não tinha voltado ali, porque é apenas mais um evento do meu passado que teve o seu peso. Neste momento não tem emoção associada a isso, foi vivida e estou muito mais em paz, estou muito mais livre. E a nível prático, no meu dia a dia, há circunstâncias que há um ano atrás me faziam dor, porque eu tinha ainda essa recordação, e hoje são indiferentes, porque a dor que eu tinha associada quando era criança desapareceu. Por isso, agora não me faz diferença nenhuma determinadas atitudes de uma pessoa. Pronto. E é isso. Eu realmente aconselho a fazer este tipo de trabalho quem tiver situações em que reaja violentamente a determinadas atitudes, determinados discursos, porque são coisas que às vezes temos muito enraizadas. Se foram pessoas que tiveram uma infância difícil, é um bom trabalho para ser feito, o trabalho da criança interior. Comigo resultou muito bem e provavelmente vou voltar a fazer com outras situações que estão a ser identificadas, porque isto traz tanta paz, como a pessoa fica viciada, quer resolver mais problemas, não é? Porque depois ficamos tão bem que queremos limpar o nosso passado todo e resolver as situações todas e deixar de ter dores do passado. Vivemos muito mais felizes, não é? E pronto, espero ter ajudado. Se tiverem perguntas, por favor, coloquem nos comentários, que eu tentarei responder em vídeos futuros. Também podem enviar um e-mail para conversasbipolares@gmail.com e até o próximo vídeo.